Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Vamos tratar de um assunto muito importante, não só do ponto da própria visão, mas da estética. Para isso, nós temos aqui o consultor de óculos das óticas Carol, Geraldo Teixeira, dentro de instantes. Geraldo, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui neste programa. Não só pela importância do assunto, mas pela sua grande vivência, que possa trazer um benefício muito grande para os nossos e nossas telespectadoras. Porque você vai abordar alguns pontos onde relata a necessidade e a perfeição do óculos perfeito, mas também a estética, né? Porque hoje em dia, quando a pessoa vai comprar um óculos, ele já se preocupa um pouco com a estética desse óculos, né? E ninguém melhor do que você para poder, está compreendendo, detalhar sobre esse ponto de vista. Porque na verdade, a visão, eu chamo, é o espetáculo da vida. A visão seria a janela da alma. É o espetáculo da vida, porque você enxerga toda a grandeza das coisas que a gente pode perceber, não só boas como ruins, né? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa sua experiência, inicialmente, o que você poderia dizer, digamos, primeiro, sobre a tecnologia moderna? Porque eu acho que, se você perceber do passado para o presente, na minha pouca visão, que deveria ser muita, mas eu acho que evoluiu bastante. O que é que você pode falar disso? Em primeiro lugar, boa tarde, doutor Luiz. É um prazer estar aqui com o senhor para, de alguma forma, trazer essas informações. É um assunto que me agrada muito falar sobre óculos. Quando a gente fala de tecnologia hoje de óculos, sem sombra de dúvida, nós estamos evoluídos ao ponto de hoje termos produtos, exemplo de lentes com HD. Quem imaginaria lentes de alta definição em óculos? Da mesma forma que você adquire hoje um televisor, um celular, enfim. Mas, infelizmente, quando a gente fala sobre o assunto óculos, a comunidade, as pessoas, os consumidores de modo geral, ainda são desavisados sobre os aspectos que seriam assim importantes, que deveriam ser levados em conta, por exemplo, na hora de escolher os seus óculos. Agora, me diga uma coisa. No passado, as pessoas não tinham, digamos assim, um conceito perfeito sobre óculos e, às vezes, até aproveitava porque a vizinha tinha um óculos, não se viu, aí você colocava na visão, o óculos estava perfeito. Então, acho que esse é o meu grau. E aí a coisa funcionava dessa maneira. Ou às vezes até, e você há de convir pela sua experiência, que você encontra lugar que tem já os graus vários, e a pessoa vai lá e experimenta e acha que é o ideal. Mas você não acha que tudo isso deveria iniciar com uma consulta do médico? Sem sombra de dúvida. Você não pode estar usando óculos sem antes passar pelo oftalmologista. Quando a gente fala da oftalmologia, a gente fala inclusive em termos de prevenção. Hoje se observa, em pleno século XXI, ainda crianças com baixa escolaridade porque os pais não se deram conta da necessidade de fazer
O oftalmologista deveria ser uma obrigação, inclusive, na matrícula escolar, até para iniciar, educar essa criança a se tornar um adulto consciente dessa necessidade. Quando a gente fala de óculos, doutor Luiz, nós temos que pensar em óculos sobre 3 aspectos. Primeiro, entender que óculos, acima de tudo, é proteção. As pessoas deveriam, todos nós, estar de óculos, porque óculos protege sim. O que é que a gente ganha com o uso dos óculos? Por exemplo, você protege da ação dos raios ultravioleta. Nunca se teve tanto problema de catarata, que é o envelhecimento das células do cristalino, por ação do sol. Os raios ultravioleta, tá aí, todo dia se discute isso, camada de ozônio. As pessoas nunca deixaram de usar, nunca usaram tanto protetor solar. Hoje você tem UVA para cabelo, hoje você tem roupas com UVA, e as pessoas não se dão conta de que também deveriam proteger esse órgão de suma importância. Então, esse é o primeiro ponto. Vê, por outro lado, também que óculos é um acessório. Definitivamente, óculos está aí nas passarelas, as pessoas hoje usam óculos como acessório de moda. E com certeza embeleza muito mais. Você de óculos num ambiente, por exemplo, de luz muito clara, sem sombra de dúvida, você vai deixar de fazer franzir a testa, fazer movimento do rosto que muitas vezes deforma, quando se você estivesse de óculos, você estaria muito mais assim, confortavelmente naquele ambiente. Isso seria um outro ponto para ser considerado. Mas se você procura muitas vezes assim, um óculos de falsa procedência, você começa a usar, o prejuízo ainda é maior do que se você estivesse sem óculos. Então, se você não fez seus óculos numa ótica de procedência, uma ótica, porque inclusive você me fez uma pergunta no primeiro momento, você para estabelecer uma ótica, você precisa inclusive ter uma aprovação da Secretaria de Saúde, que é o órgão que regulamenta. Mas infelizmente nós vivemos num país que ainda você vê, por exemplo, óculos sendo vendido na rua, como qualquer outro objeto, e isso hoje seria inaceitável. Mas eu espero que nós venhamos a evoluir nesse processo, para que inclusive a gente possa filtrar esses elementos e a gente possa deixar de ter óculos dessa forma, porque é causador de grande prejuízo para a visão. Você foi muito preciso. Aliás, você tocou num ponto que é muito observado hoje com facilidade. Porque crianças, por exemplo, que tinham problemas escolares, e as pessoas achavam que talvez fosse um retardo, uma dificuldade, mas na verdade era a visão. Ele não tinha adaptação, ele não chegava direito, e com isso ele tinha essa dificuldade. Como você falou, essa necessidade de prevenir a criança quando vai para a escola, para ver se detecta algum problema nesse contexto. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, dentro desses benefícios e essas coisas todas que aparecem, eu queria lhe perguntar, primeiro, antigamente, quando saiu a história do Varilux, não sei o que valha, aonde você, com um óculos só, você conseguiria colocar o seu ponto focal já depois de uma prática, né? Porque de pronto a pessoa não ficava tão à vontade, mas depois ele era como um reflexo, que a pessoa então detectava como poderia olhar. Esse problema de Varilux ou outros equivalentes ainda existe assim dessa maneira ou já houve alguma modificação? Olha, interessante essa pergunta, porque há pouco eu falei sobre as lentes HD, né? Com a chegada das lentes HD no mercado, definitivamente acabou esse problema que nós tínhamos na década de 70, de 80, que era a questão da adaptação. O que aconteceu naquele momento foi o seguinte, doutor, é que quando foram lançadas essas lentes, nós que éramos trabalhadores do segmento ainda não estávamos preparados para absorver essas lentes. Elas tinham tecnologia? Tinham sim, mas elas tinham tecnologia ainda muito rudimentar e precisava de uma atuação ainda mais eficiente por parte do profissional no ponto de venda. Então errávamos muito nas medidas, na indicação da armação e assim sucessivamente. Depois da chegada dessas lentes digitais, as lentes HD, definitivamente aboliu isso, porque hoje
usar uma lente multifocal, exemplo da lente Varilux e outra, por exemplo, nós temos marcas próprias dentro da Carol, como a Multimax, a Lux Focal, que são lentes, inclusive, Bizeiss. Então, depois da chegada dessas lentes, nós temos hoje a tranquilidade de, basicamente, fazer uma indicação de armação correta, que prevalece desde a década de 70, mas os riscos são bem menores. Eu, inclusive, poderia afirmar aqui que 100% das pessoas hoje, a partir dos 40, que você fica com a síndrome do braço curto, que é a famosa presbiopia, que o senhor deve entender, inclusive o senhor é médico, então já pode usar essa lente e acabar com aquele óculos que você usava no pau do nariz, ou fazia um para longe, outro para perto, aqueles óculos com aquelas divisão. Então aquilo ali definitivamente é coisa do passado. Eu digo sempre assim, você usar hoje um bifocal, um óculos para longe, outro para perto, eu gosto muito desse exemplo, é igual você ir para São Paulo de jegue. Hoje você vai de avião, né? Você vai até de carro, mas existe hoje instrumentos que vai facilitar essa sua saída de um local para... Igual a comunicação, né? Nós estamos falando aqui nesse momento e várias pessoas não estão nos vendo ao mesmo tempo. Antigamente a notícia leva anos-luz para chegar no outro local. Então, da mesma forma, estamos no setor óptico. Então, mas é importante que esse consultor, inclusive eu gosto muito dessa denominação, porque infelizmente o consumidor não detém o conhecimento, ele chega na ótica. E se ele não tiver um consultor, um profissional qualificado, para fazer a orientação, levando em conta o quê? Primeiro o conforto físico, depois a indicação de armação correta, né? Que inclusive o que é uma armação correta? Os olhos devem ficar mais ou menos no centro geométrico, para você poder olhar para longe, olhar para baixo, sem ter que fazer essa inclinação do pescoço. Inclusive eu tenho visto assim, pessoas com dores na região lombar e vai procurar o ortopedista quando deveria estar procurando outro óculos para resolver o problema. Né? Então, enfim, você vê assim, quantas situações que por causa desse óculos, você não está tendo uma qualidade de vida. Então, daí você estando diante de um consultor, de um profissional com treinamento qualificado para a função, isso aí você vai comprar seus óculos da mesma forma que você compra um sapato, compra uma camisa e tornar, inclusive, esse acessório um objeto lúdico. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, você, nessa sua consultoria, digamos, principalmente dessa Óticas Carol, aquele pessoal que fica para fazer o nosso atendimento, vocês também instruem nessa adaptação da armação, porque o problema da lente não é o caso, que de um modo geral já vai com a receita do profissional. Mas dessa armação que você falou tão bem aí, eles estão mais ou menos capacitados para poder... Esse pessoal está capacitado para poder indicar a armação melhor? Nas Óticas Carol existe um treinamento assim, sistemático. Ele é quase que mensal, orientando esse profissional, esse consultor no ponto de venda, a atuar de uma forma assim, bastante eficiente. O que nos preocupa ainda é porque, infelizmente, o consumidor, você sabe que tem aquela questão do vendedor, infelizmente o consumidor ainda acredita que a sua opinião é que deve prevalecer. E esse consumidor ainda está buscando os óculos através da estética. A única preocupação hoje do consumidor quando está comprando os óculos é pela estética. E não é só estética, você tem que levar em conta o conforto físico e se essa armação que você está escolhendo está compatível com a receita que o médico prescreveu. Daí, nas Óticas Carol, qual o primeiro passo? Primeiro você tem que analisar a receita. Esse usuário é míope, ele é hipermétrope, ele é astigmata, ele é présbita. Onde é que ele vai usar esse óculos? Ele tem uma vida ativa, ele pratica esporte, ele corre numa esteira, ele usa o computador, ele dirige. A partir daí, você fazendo uma anamnese, você para todas as arestas possíveis que poderia causar um prejuízo para esse usuário. A partir daí, eu digo sempre assim, crie uma relação de cumplicidade com o atendente. Porque o comum é ver pessoas adquirindo óculos, investindo e não conseguindo usar. E muitas vezes o erro está ou na escolha da armação, ou nas medidas das lentes, ou, como é que eu diria, ou uma receita inadequada para o perfil desse usuário. Então, esse conjunto de medidas, fazendo essa prevenção, sem sombra de dúvida, você para todas as arestas e você vai ter um óculos com o maior grau de satisfação possível. Agora, Geraldo, me diga uma coisa. Nessa questão de estética, quais são os mais exigentes? Os que usam óculos
Os homens ou as mulheres? Olha, a mulher tem sido assim sempre crescente, né, no mercado consumidor como um todo. Agora a gente percebe também um homem presente no mercado de óculos. Inclusive eu queria até dar uma dica. Ontem eu estive atendendo um cliente que ele tinha uma calvície acentuada e ele tinha uma barbicha bem assim, bem crescida, tal, pouco aparada. E conversando com ele, ele me dizia assim, olha, eu quero um óculos que não valorize a minha calvície, eu não quero mostrar que eu sou careca, tal. Então, qual o segredo para esse consumidor? Usar uma armação mais discreta possível, levando em conta o tom do cabelo, o tom da pele. Mas sem sombra de dúvida, doutor, as mulheres ainda são as consumidoras em potencial. E o mercado está muito focado nisso. Então você chega numa ótica, tem 20 opções para a mulher, às vezes 2, 3 para o homem. Agora me diga uma coisa, sobre a questão daquelas lentes de contato. Hoje tem gelatinosa, tem não sei o quê, porque me parece que aquelas outras podiam fazer, digamos assim, qualquer problema na córnea e com isso arranhava. Enfim, como é que esse problema hoje está? Está garantido você dar uma preferência à lente de contato? Olha, nós das Óticas Carol de Salvador, nós estamos inclusive assim focados em venda de óculos. Quando chega um cliente procurando lente de contato, nós sempre orientamos que deve procurar primeiro o oftalmologista. Qualquer usuário de lente de contato precisa antes passar pelo oftalmo para verificar se os olhos estão em condição de absorver essa lente de contato, né? A quantidade de lágrima que você produz, se você tem ou não alguma rejeição àquele produto, que às vezes tem a questão da higienização, enfim, são vários elementos que só o oftalmologista pode lhe assegurar. Então, nós, nas Óticas Carol em Salvador, temos orientado de que, ao usar lente de contato, procure o seu oftalmologista. É porque me parece que isso que você citou é muito importante, a pessoa se conscientizar que você tem um grande benefício da lente de contato, mas, na verdade, você também tem que saber usá-las para poder não trazer nenhum prejuízo, não é verdade? Outra coisa sistema. Exatamente. E outra coisa que precisa ser observada também, quem usa lente de contato, quando você está em área externa, precisa ter o acessório do óculos, porque vai evitar o ressecamento ocular, você vai evitar poeira, inclusive assim, algumas doenças do olho podem ser evitadas através dos óculos. Por exemplo, uma mão suja, você às vezes pegou em alguma substância que possa contaminar seus olhos, então o fato de você estar de óculos, então evita que você leve essas mãos sujas aos olhos. Né? A questão da conjuntivite, por exemplo, né? Que chega o verão, aumenta muito o índice de conjuntivite. E você, de óculos, de uma certa forma, você elimina essa possibilidade não diria eliminar, mas você diminui, né, a incidência dessas doenças, vamos dizer assim, momentâneas, né, que acomete a população, porque você está de óculos. Se você está num lugar, por exemplo, alguém espirra, por exemplo, né, que é a questão da gripe, que se fala, uma das vias de acesso seria os olhos. Não é verdade, doutor? Então, eu acho que a gente tem, através dos óculos, a gente tem que pensar em óculos não só como visão, mas também como proteção. Isso aí realmente é uma realidade. E você citou muito, quando às vezes tem esses casos de conjuntivite, né? Que aquilo vai contaminando com uma facilidade grande, não deixa de ser um protetor essa parte dos óculos, como você faz. Agora, me diga uma coisa. Essa quantidade enorme que a gente vê pela rua, das pessoas com aqueles óculos para vender e tal, todas as lentes, elas têm algum problema que lhe causa prejuízo à visão, não é verdade? Interessante a sua pergunta, doutor, porque infelizmente a população ainda não tem esse conhecimento. Quando você adquire um óculos de falsa procedência, o que acontece, principalmente os óculos escuros, ao você entrar num ambiente de luz natural, o sol, num ambiente de sol, por exemplo, o que acontece? Sua pupila dilata, porque você está num ambiente escuro, que são esses óculos. O que vai acontecer? Os raios ultravioleta naturalmente
vão penetrar com mais facilidade, causando dano à lente natural do seu olho. Se você não estar de óculos, se você não pôde, de repente você teve dificuldade, os óculos estão num valor que de repente você não pode, é melhor estar sem óculos, porque Deus nos criou de uma forma tão sábia que quando você está num ambiente de muita luz, naturalmente sua pupila fecha. Tudo bem que os raios ultravioleta vão continuar causando prejuízo, mas não tanto quanto esses óculos. É bom salientar que o fato da lente ser escura não significa que essa lente tem filtro. Ela vai dar até uma sensação de conforto, porque diminui a quantidade de luz, mas o prejuízo é maior porque justamente a sua pupila dilata para penetração desses raios. Eu queria também abordar um ponto que normalmente as pessoas não sabem. Quando você adquire um óculos com lentes oftálmicas, mesmo em colores como esse que eu estou usando, essas lentes vêm com recurso dos filtros, né? Essas lentes, ela possui os filtros UVA e UVB. Então, mesmo você usando um óculos com lentes transparentes, mas se essas lentes forem oftálmicas, isso lhe assegura uma proteção da mesma forma que os óculos escuros. Logicamente, que não vai lhe dar proteção da luz. A luz vai continuar lhe incomodando, sim, mas vai lhe proteger da ação dos raios ultravioleta. Eu digo sempre que é a mesma coisa que um protetor solar. Você passa na pele, você não está vendo ele, né? Mas ele está, de alguma forma, criando uma camada de proteção para que esses raios não penetrem e queimem a sua pele. Agora me diga uma coisa, quando aquelas lentes de contato elas surgiram, houve, digamos, uma afluência muito grande para essa aquisição. Hoje ainda são muito procuradas essas lentes de contato ou ainda esse mercado diminuiu ou aumentou? Como é que isso ficou? Eu acho que tem crescido tanto quanto os óculos. É interessante que às vezes eu dou até dica para algumas clientes. Eu tenho clientes que usam 7, 8 de miopia, 6, 7 de hipermetropia. E às vezes assim, uma cliente que às vezes tem os olhos lindos, ela de repente quer ir para uma balada, quer brincar o carnaval. Então eu acho oportuno. Eu acho que é um momento bom para se estar com lentes de contato. Logicamente tem que ter cuidado com as fuligens, aquela produção de fumaça que às vezes os trios produzem, apesar de que estão muito preocupados com essa questão ecológica, já diminuiu bastante esses elementos que contaminam, mas de alguma forma você tem que estar preocupado com esses detalhes. Tem que ter óculos de sol com grau, tem que ter um óculos social, tem que ter um óculos esportivo. E também, se lhe faz bem, por que não as lentes de contato? Eu acho que é um casamento muito tranquilo desses elementos. O importante é você estar bem, estar feliz. Vai sair à noite, a mulher muitas vezes quer usar uma maquiagem, né? Um casamento. Imagine uma noiva que tem 7, 8 de miopia entrar no seu casamento de óculos. Aí cabe sim uma lente de contato, mas é preciso que tenha essa consciência de não usar lentes de contato sem antes procurar o seu oftalmologista. Principalmente agora no verão, que todo mundo quer estar com os olhos, mudar a cor dos olhos, não usar essas lentes sem antes passar pelo oftalmo para ver se ele autoriza para que você possa adquirir essas lentes. Agora você citou uma coisa interessante e que, do ponto de vista estético, né, a pessoa, por exemplo, tem necessidade daquela lente, como se chamava antigamente, de fundo de garrafa, porque realmente era muito grossa. E, às vezes, por exemplo, à noite a pessoa ia para qualquer compromisso, não é, social, e essa pessoa hoje utiliza a lente de contato para ter uma apresentação estética melhor. Isso é verdade? Também. Mas com a evolução das lentes, doutor Luiz, o que se observa também é que esses óculos mudaram muito. Imagine que eu estou com uma lente que é quase 6 graus. Se fosse há 10, 12 anos atrás, essa minha lente deformaria. Eu estaria com os olhos maiores, já que minha lente é uma lente positiva. Então mudou muito. Hoje é possível você ter lentes mais finas, lentes mais delgadas, logicamente que tem um limite, diferente daquele passado, onde você muitas vezes era obrigado a usar lente de contato porque você não tinha óculos esteticamente melhores. Com a chegada também do tratamento antirreflexo, mudou muito essa ideia. Por exemplo, nós estamos aqui com lentes com tratamento antirreflexo, a gente poder interagir sem essa influência, né, das luzes, né?
Então, isso é uma coisa também que evoluiu muito e isso facilitou e agrada mais o usuário de óculos. Então, definitivamente, a gente começa a ver desmistificando esse conceito do óculos, né? Então, as pessoas hoje não estão adquirindo óculos como prótese, hoje estão adquirindo óculos como acessório, podendo usar cores diferentes, formatos diferentes, combinar óculos com a roupa, combinar os óculos com uma joia. Então, tudo isso hoje é possível. Basta que você tenha esse consultor especializado, um orientador e, com certeza, nas óticas Carol, aqui em Salvador, nós temos assim grandes profissionais e que pode perfeitamente lhe dar essa consultoria para que você faça e você use esses óculos. Agora me diga uma coisa, isso, digamos assim, é um vidro especial que vocês têm para poder, digamos, ter essa facilidade de adaptar a esses requisitos? Exatamente. Hoje, pelo sistema Freeform, né, que é a evolução tecnológica dos óculos, a partir de um bloco, Dr. Luiz, a partir de uma simples lente, nós somos hoje capazes de produzir praticamente todas as lentes, da visão simples ao multifocal. E agora com a chegada das lentes HD, né, nós temos lentes, porque a gente leva em conta assim, quanto maior o índice de refração dessa lente, maior vai ser, mais fina vai ser essa lente, mais delgada e mais estética. Então, você hoje tem todos esses recursos, né, para sugerir para esse cliente, trazendo inclusive informações. Hoje é possível você fazer seus óculos tendo noção exata de como vai ficar esse resultado no final. Antigamente você comprava os óculos e não sabia como é que você ia receber esses óculos, era sempre uma surpresa. Definitivamente hoje foi abolido isso. Hoje é possível você oferecer para o cliente a segurança e a certeza do que ele vai receber posteriormente quando ele vai à loja para pegar a sua encomenda. Agora me diga uma coisa, realmente quando você faz uma receita de óculos e que ele vem às suas mãos, ele está todo marcado. Aquilo que vocês fazem é para dar uma orientação ao médico daquilo que foi polido ou que foi colocado, desses blocos, com a tecnologia maquinária, para orientar ou, digamos assim, aquilo hoje... Porque me parece até que as coisas hoje estão ocorrendo com muita perfeição pela tecnologia que vocês estão usando, que até se dispensava aquela história de levar ao profissional para ele poder dizer, não, esse está bom. Mas aquilo daquela medição é uma orientação daquilo como vocês fizeram para dar a impressão do que ocorreu? Na verdade, aquelas marcas que o senhor está citando nas lentes multifocais é só uma condução para o oftalmo. Ali a gente está mais ou menos assim, fazendo indicação, onde foi colocado o centro óptico, né, que é marcar o ponto melhor dessa lente na altura do centro da pupila. Nós vamos indicar para o oftalmo onde é que está a visão intermediária e o campo de perto, porque aquilo ali facilita o processo de conferência. Ainda é comum, inclusive nas nossas lojas, a gente sempre orienta para que o paciente retorne ao médico para que ele possa aferir a certeza daquilo que ele fez a solicitação. Então você hoje, por exemplo, dentro da nova tecnologia, você orienta que as pessoas devam usar aquele óculos multifocal, não é? Porque é mais prático, é garantido e ele não tem aquela dificuldade que tinha antigamente de encontrar exatamente o ponto perfeito para ter a sua visão perfeita, do que eu, por exemplo, ainda sou daquele tipo que ainda gosto do bifocal. E não sei porquê, não sou muito adepto do multifocal. Mas qual é a sua opinião nesse contexto? Doutor Luiz,
esse é um detalhe do presbítero, né? Ou seja, aquelas pessoas que chegam aos 40 anos e que descobrem que de repente está com a síndrome do braço curto, porque tem que afastar para ler, que vai no oftalmo e ele passa lentes diferentes para longe e para perto. Sem sombra de dúvida, as saídas são os multifocais. Definitivamente vai ser abolido, vai chegar um momento que o senhor vai chegar na ótica e não vai encontrar mais essas lentes com divisão. Então, os multifocais é a indicação. Ou você faz um para longe e outro para perto, ou usa o multifocal. E o multifocal hoje lhe assegura a melhor visão de longe, intermediária e de perto. Por isso que a gente usa a terminologia multifocal. Vários focos. A nossa visão não é só longe e perto. Se você coloca um óculos para longe, às vezes aquilo que você está olhando não está nem longe, está no intermediário. Então aquele grau de longe poderia ser um pouco maior para o intermediário ou um pouco maior para perto. Então existe uma variação. Por isso que a gente diz assim, o grau de perto ele é sempre mais positivo que o grau de longe. A exemplo do míope. Por exemplo, se você tem uma miopia de 5 para longe e de repente você chegou aos 45, 46, aí descobre que sua miopia para perto passou a ser 3. Qual é a saída? Tem que usar um multifocal. Imagine, você tira óculos, coloca óculos, perde a praticidade, né? E você não está evoluindo para essa tecnologia que está aí a seu serviço. Agora, a ótica precisa lhe dar essa garantia. Quando você adquire os óculos, a ótica precisa lhe assegurar que você vai fazer e vai usá-los. E é assim o nosso trabalho nas óticas Carol. E uma coisa, vocês, que nas óticas Carol, vocês já têm, digamos assim, várias lojas distribuídas aqui em Salvador? Então, as óticas Carol é uma franquia que começou em São Paulo, hoje já está com mais de 500 lojas no Brasil, e o ano passado começou aqui dentro da cidade de Salvador e já está estendendo para todo o estado da Bahia. Nós antes éramos óticas Impacto, né? Já tínhamos 19 anos de mercado e eles nos escolheram, olha que coisa bacana, né? Eles nos escolheram para levantar essa bandeira das óticas Carol no estado da Bahia. O que foi que a gente mais nos agradou nessa junção de óticas Impacto com óticas Carol? Primeiro que a gente viu que nós tínhamos identidades muito parecidas, objetivos muito parecidos, porque nós somos uma empresa onde quem é a mola propulsora do nosso negócio, quem é que vai alavancar o nosso negócio? Primeiro os nossos clientes, depois os nossos colaboradores e depois os nossos fornecedores. Então, nós criamos esse tripé juntos e, sem sombra de dúvida, nós estamos trazendo para Salvador grandes promoções, como nunca havia acontecido, promoções reais. Né? Antigamente, por exemplo, nós vendíamos um óculos Carreira na faixa de 600, 700 reais. Hoje nós temos nas óticas Carol óculos Carreira a partir de 299, 10 de 29,90. Imagine você, um óculos para longe e para perto com tratamento anti-reflexo a partir de 199. Armações a partir de 80, 100 reais. Então hoje é possível ter um produto no tamanho do bolso desse consumidor, até para que ele não adquira produtos de falsa procedência. Então hoje a Carol está em torno de 25 lojas na Bahia. Dentro da rede nós temos 6, que nós estamos no Shopping KPM, estamos ali no Shopping Passeio, estamos no Shopping Paralela. Temos também uma loja na Avenida 7, outra ali na Junqueira Aires 166, de frente ao Shopping Piedade, e na calçada, que foi onde nós começamos. Então nós estamos muito assim felizes, né? É uma parceria que está dando certo. Temos percebido assim uma alegria por parte dos nossos clientes, mesmo os clientes que antes vivenciaram a nossa empresa como Óticas Impacto, e o laboratório digital, que é considerado um dos melhores da América Latina. O que eu acho importante é exatamente quando você também deve ter, certamente, a preocupação com as pessoas que nos atendem, né? Por isso que eu lhe fiz aquela pergunta, se esse pessoal que faz aquele atendimento é o pessoal de linha de frente, aonde tem o conhecimento para lhe adaptar àquela visão, o melhor óculos, e você já me respondeu.
Eu queria lhe dizer o seguinte, Geraldo, eu tenho a impressão que com toda essa nossa conversa e com os comentários, se deu assim uma ideia muito grande para os nossos telespectadores. Então, eu queria lhe dizer o seguinte, se você tiver alguma outra coisa que você possa sintetizar para poder colocar as nossas e os nossos telespectadores, esse é o momento. Eu finalizaria dizendo para você que está nos assistindo o seguinte: óculos, além de visão, é proteção e é moda. Cuidado com o foco da moda. Cuidado para que você não busque seus óculos só para ficar a parte estética. Você tem que buscar seus óculos pensando que, acima de tudo, esse óculos vai proteger e é para você enxergar melhor. Não sacrifique sua visão em detrimento da estética. Você tem que pensar na estética também, sim, mas pensar no conforto físico e na qualidade da sua visão. Outra coisa que eu queria só salientar, antes de escolher os seus óculos de grau, analise sua receita junto ao profissional, veja o que foi que o médico lhe prescreveu, veja onde é que você está, veja o que é que você precisa. A partir daí, escolha uma armação que possa oferecer aquilo que você foi buscar na ótica. De qualquer forma, doutor Luiz, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a minha estada aqui com o senhor e eu espero que possa ter, de alguma forma, esclarecido esses pontos que foram salientados. Muito sucesso para vocês, Ok, viu? muito Felicidades. obrigado. Tenha uma boa tarde.